Lá em 1992, quando eu iniciei a minha faculdade de Direito, eu sempre quis buscar mostrar aquilo que era certo ou errado. Mas depois, estudando sobre o Espiritismo, eu vi que não tem certo, ou que também não tem errado, mas o que existe são somente escolhas e cada um faz as suas e ninguém tem o direito de julgar. Então, há muito tempo que eu quero falar sobre esse tema de Deixe-me Viver, tem um livro sobre isso, e ele é bastante polêmico, mas como eu disse, eu não venho aqui julgar ninguém. Muito pelo contrário, eu venho buscar libertar as consciências, levando o espírito ao reajuste, a fim de que abandone a ilusória desculpa ou a ilusória culpa e a busca de apoio na legislação humana, certo? Essa palestra ela não é só para as mulheres, ela também é para os homens, porque em uma sociedade tão cheia de preconceitos, a culpa sempre acaba sendo das mulheres. Eu também venho dizer... Eu acho que ainda não está legal. Não está? Você pode botar um pouquinho mais para cima? E agora? Melhorou? Eu também venho dizer que para as pessoas que não sintam culpa, muito pelo contrário, nós temos como resgatar um pouco, talvez, ou todas as nossas dívidas ainda nessa vida. Um tempo depois, quando eu fui fazer uma pós-graduação em Direito de Família, falando de preconceito sobre as mulheres, nós estávamos falando sobre contratos. E aí, um colega surgiu com a ideia de que alguém havia procurado ele para fazer um contrato de pré-namoro. Aí eu disse para ele, puxa, essa é nova para mim. Sempre namorei, mas nunca fiz contrato para namorar, né? Ele disse assim, não, um colega meu me procurou querendo fazer um contrato para namorar, porque ele teve uma namorada e ela, nas palavras dele, né, ela meteu um filho nele. Aí eu fiquei assim... Eu disse assim, mas como que aconteceu isso? Ele não participou do ato? Como é que foi? Ele foi dopado? E aí, eu não preciso dizer que eu arranjei um inimigo dentro da sala de aula, né? Mas o que eu quero dizer é que não tem culpados, né? Mais uma vez, são as nossas escolhas e eu venho aqui tentar buscar aliviar as consciências e fazer com que as pessoas procurem resgatar através do trabalho no bem. Quando nós vemos uma imagem dessas, quando nós vamos a um espetáculo que a gente acha tão lindo, nós não temos ideia dos sacrifícios pelos quais as pessoas passam para chegar lá, naquele momento, né? Uma sapatilha de ponta é um horror no pé. Para quem já usou, sabe que é terrível, né? E é por isso que Clarice Lispector já nos dizia, antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. Na minha experiência como mãe, eu posso dizer que não tem dor, não tem cicatriz, não tem trabalho, não tem cansaço, que não sejam recompensados pelo sorriso do filho que nós acalentamos no colo. É por isso que eu gosto dessa frase da música de Lupicínio Rodrigues que diz, você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer? É mais ou menos assim. Não sei, bom, tem uma coisa antes aqui. Tem algumas pessoas que dizem que, eu não quero ter filhos, eles dão muito trabalho. Mas se tu soubesses das tantas alegrias que eles trazem. É preocupação que não termina, a gente sabe disso, né? Filho crescido, trabalho dobrado. E dos abraços e beijos, que são maiores que as preocupações, tu já pensastes nisso? Eles não fazem o que nós queremos, eles são teimosos. Mas assim como tu, eles são seres que têm as próprias vontades e não sombra dos pais. Um dia eles crescem e seguem as suas vidas e ficamos sós com saudade. Mas já te disseram que eles são um empréstimo de Deus para que os ajudes na senda do bem?
Se parares para pensar, verificarás que ninguém é perfeito. Por que exigimos perfeição dos nossos filhos? Aproveite para ver as coisas boas que só eles podem trazer. Não esperes a perfeição, pois não a encontrarás. Filho é alegria, é arte, é brincadeira, é gargalhada, é ter a casa em constante festa, é criatividade, é inocência, é ter beijos e abraços sem fim, é participação na obra de Deus. Alguém já assistiu esse filme aqui? É um filme de 2019 que é muito interessante. Essa conta a história de Abby Johnson. Ela morava no Texas e na universidade ela encontrou uma clínica que falava dos métodos contraceptivos. E ela resolveu, depois de um certo tempo, trabalhar nessa clínica. E trabalhou por muitos anos, chegou a ser diretora da clínica, mas chegou um momento em que ela teve uma oportunidade de ver um ultrassom e ver um coração batendo. Isso mudou completamente a vida de Abby Johnson. Porque às vezes nós achamos que ali não tem uma vida, que são só células, só se multiplicando por um certo tempo, mas eles chegam a realizar o aborto até o 2º trimestre. E aí nós já temos uma criança pronta. Para quem tiver a oportunidade de ver, realmente vale a pena. Mas vamos ver onde que tudo começa, né? Nós começamos, a vida se inicia pela luta para ver quem vai chegar primeiro. Nós começamos por tentar ser aceitos no seio materno, implorando às vezes por uma chance de refazimento dos erros do passado nas vestes da carne. Infelizmente, nós, quando estamos aqui na Terra, nos sentimos donos do nosso corpo este que nos foi entregue em empréstimo para que pudéssemos evoluir, e também esquecemos muitas vezes que nós nos comprometemos em recebermos aqueles desafetos queridos do passado. Então eu fiz aqui uns quadrinhos para a gente ter uma ideia do que realmente acontece. Depois que um chegou à corrida, né, conseguiu ganhar e se entender lá o que acontece. Na primeira semana, o óvulo é fecundado. Na segunda, uma nova vida começa a receber alimento materno. Da primeira à quarta semanas, formam-se os olhos, a coluna, o cérebro, os pulmões, o estômago, o fígado, rins, coração. O coração já começa a bater. Na quarta semana, a cabeça em formação, crânio, espinha completos, braços e pernas em formação, coração já pulsando. E por aí vai, até que nós cheguemos aqui, nona semana, aqui ó. Com 3 meses, a criança já está absolutamente completa. 3 meses é. E muitas vezes nós nem sabemos que estamos grávidas ainda, com 3 meses. Mas ali só falta alimentar e deixar crescer. Ok? Eu trouxe aqui, para quem nunca viu, né, um ultrassom com 6 semanas. Só para vocês verem que o coração já bate. Não, mas ele não bate. É. Ah, ok. Então vamos deixar para lá. O doutor Nathan, obstetra, que realizou e presidiu 75 mil abortos em Nova York, em um centro de saúde lá na década de 70, depois que surgiu o ultrassom, ele também mudou de ideia e começou a advogar contra a realização do aborto. Mas por que algumas pessoas optam pelo aborto? Pressão social, carência de recursos financeiros, uniões ilícitas, anomalias, vaidade, orgulho, egoísmo. Alguns decidem interromper uma gestação sem sequer se questionarem sobre as questões de natureza médico, legal e espiritual, porque consideram a gestação como um fator meramente biológico e somente as pessoas interessadas têm o direito de decidir. Meu corpo, minhas regras.
Lembremos que o corpo, mais uma vez, ele foi nos dado em empréstimo para a nossa evolução e que temos que cuidar dele. Jesus já nos dizia que eu também não te condeno, vá e não tornes a pecar. No mundo são realizados 56,3 milhões de abortos por ano. Isso da estatística que se tem conhecimento, e aqueles que nós não conhecemos. É por isso que tem milhões de espíritos do outro lado querendo reencarnar e as vagas deste lado, elas são muito poucas. Mas o que é o aborto na visão espírita? Ela é a interrupção de uma gestação com a expulsão de um feto que não tem condições de viver fora do útero materno. O aborto, ele raramente obedece a causas do plano espiritual. Geralmente, ele acontece devido ao recuo inesperado dos pais, do excesso de leviandade, bebidas, drogas, ou o espírito recua diante da prova. Divaldo nos diz que os filhos rejeitados de hoje um dia retornarão até nós, não raro, na condição de delinquentes. Mas antes de ser uma transgressão à lei humana, o aborto provocado ele constitui uma afronta perante a lei divina, ficando os infratores sujeitos às consequências das suas próprias ações. Como tudo que nós fazemos na vida, é ação e reação. Dependendo da escolha que eu fizer, eu tenho que arcar com as consequências. Mas para tudo aquilo que eu faço, assim como na legislação humana, na legislação de Deus, digamos assim, também tem atenuantes e tem agravantes. Quando eu realizo algum ato diante de uma grande pressão, de falta de recursos, ou seja lá o que for, tudo será avaliado, assim como deste lado aqui também o é. Questão 344, Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Os pais, eles são co-criadores da obra divina. A organização física, os elementos genésicos, assim como o processo de criação da criança, eles estão sob o comando de Deus e a diretriz das suas leis. A participação da mulher é parcial. E antes de tudo, a mãe tem que entender que os seus filhos, em primeiro lugar, eles são filhos de Deus. Mas o que nos diz a legislação humana, que muitas vezes nós buscamos amparo, e eu trago aqui a legislação brasileira, porque aqui, né, é permitido. Mas o que nos diz a questão 880 do Livro dos Espíritos a respeito? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa para comprometer-lhe a existência corporal. No Código Penal Brasileiro, o artigo 128, ele permite a realização de alguns tipos de aborto, né? O aborto necessário, que é aquele para salvar a vida da mãe, não tem como salvar de outra maneira, a não ser eliminando essa gestação. Tá? E a gravidez que resulta de estupro também é amparada pela legislação humana, porém necessita de autorização judicial e não é uma coisa tão fácil assim de se conseguir, tem que haver provas. O Código Civil, por sua vez, tanto o de 16 como o de 2002, ele garante ao nascituro a personalidade civil, ou seja, o direito a um nome e tudo que isso envolve. Mas os seus direitos, eles estão amparados desde a concepção. O mesmo diz
a Constituição brasileira, a inviolabilidade do direito à vida. Isso é o mais importante. Então, tanto para a Constituição quanto para a legislação civil, o que importa é a vida e isso é garantido desde a concepção. Ok? O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é uma violação perante a lei de Deus. Com a prática do aborto, os envolvidos assumem débitos perante a lei divina, por impedirem a reencarnação de um espírito necessitado de uma oportunidade de progresso a ele concedida. A fila, como eu disse, para o reencarne é muito grande. Deus, que nos concedeu o livre arbítrio, ele nos deixa escolher o que nós devemos fazer a respeito disso. Mas nós temos que entender também que as consequências também serão nossas. Deus não dá a ninguém o direito de eliminar a vida, pois esta a ele pertence. Ao nascer, o espírito é semelhante a um botão de rosa, que tem no mundo das formas importante missão a desempenhar. Destruir, pois, o jardineiro, o botão que anseia por desabrochar, constitui ofensa às leis de Deus. Eis que, com ela, privará de belo e perfumado ornamento os quadros da natureza, impedindo a alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de aborto. Existe o espontâneo, aquele que eu não fiz nada, mas ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Existe o terapêutico, que é o eugênico ou piedoso, e aquele decorrente de estupro, e esses de baixo são os que são amparados pela legislação humana. O aborto espontâneo verdadeiro. Verdadeiro porque não foi provocado. Em determinadas circunstâncias, por dívidas do passado, contraídas pelo casal em relação à maternidade ou à paternidade, atraem espíritos com dívidas nesta mesma área e assim então ocorrem as gestações frustradas, que longe de punir, visam equilibrar os envolvidos. Aborto espontâneo falso. Falso porque não houve nenhum ato, eu não fui lá para fazer alguma coisa, simplesmente não fiz nada, mas ele aconteceu. Por que acontece isso? Porque apesar de não terem sido provocados, o foram inconscientemente pela mãe ou pelo espírito. O espírito reencarnante muitas vezes recua diante da prova, porque, em primeiro lugar, porque ele tem o livre-arbítrio, e segundo, porque a intensidade dele diante da prova, que pode ser muito pesada, faz com que ele rompa os laços fluídicos com o embrião. A mãe, por sua vez, muitas vezes odeia o fato de estar grávida e também envia pesados fluidos, fazendo com que rompa esse cordão perispiritual e, com isso, provocando o aborto. Neste caso, novos débitos serão contraídos e o chácara genésico será desarmonizado, gerando problemas de saúde futuros. A ação, o uso de drogas, de bebida, ou seja lá o que for, também pode provocar esse aborto espontâneo falso. Aborto terapêutico. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Antes de decidirmos pela atitude extrema de sacrificarmos uma criança que está para nascer,
para salvarmos a vida da mãe, nós devemos buscar todos os recursos que a medicina oferece, sejam homeopáticos, alopáticos, ou seja o que for, visando evitar o aborto. E, acima de tudo, nós devemos rezar e pedir a Deus que nos dê, ideias, ou seja lá o que for, a fim de que possamos evitar. Aborto eugênico ou piedoso. Muitas vezes, nos casos, por exemplo, de rubéola, as pessoas acabam praticando o aborto. Seja porque tem um médico conhecido ou alguma coisa assim. Mas também tem aquelas pessoas que tiveram rubéola no início da gestação e os filhos nasceram perfeitos. Por que que isso acontece? Nós sabemos que os defeitos físicos pelos quais passa um indivíduo hoje, eles são decorrentes de situações criadas nas vidas passadas. Nada é por acaso. O espírito reencarnante é atraído por sintonia magnética para uma gestação nestas condições, a fim de que possa passar pelas provas as quais precisa. Como explicar o fato de que algumas pessoas que tiveram rubéola geraram filhos perfeitos? Quando o espírito tem um merecimento para isso, as vibrações superiores são capazes de anular as consequências, Quando, porém, há necessidade por débitos no passado da família, viver a difícil situação de ter um filho deficiente, não há outra coisa que se possa fazer a não ser aceitar o fato. O chamado aborto terapêutico. Nessa situação, já agrava muito mais a já difícil situação do trio familiar. Fica evidente deste modo que, na possibilidade do feto ser portador de alguma deficiência, seja física ou seja mental, o corpo é instrumento que este espírito necessita para evoluir. E nos casos de anencefalia? No Brasil, nós temos visto muito, em função da Zika, muitos casos de anencefalia. Através da psicografia de Divaldo, Joana vem nos dizer que o anencéfalo de hoje é o suicida que destruiu o próprio cérebro no passado. Se a gente olhar a imagem, para mim, pelo menos, não resta dúvida. Porém, segundo o médico docente da Universidade de São Paulo, da USP, ele nos diz que nos casos de anencefalia, a criança ela vai durar poucas horas. 50% das gestações, elas são frustradas. Eles morrem na vida intrauterina. Os outros 50% que conseguem nascer, eles morrem poucas horas ou dias após o parto. Então, 99% deles acabam vindo a óbito. No entanto, na Universidade, na URGS de Porto Alegre, eles pensam de uma maneira um pouco diferente, porque tem crianças que já viveram 4 meses e tem crianças que viveram 1 ano e 8 meses. Então, nós temos que desmistificar essa questão de que o anencéfalo é incompatível com a vida extrauterina. O Brasil é o 4º país em incidência de casos de anencefalia. Não se sabe por quê, é 1 a cada 1000 nascidos vivos. E em primeiro lugar está o país de Gales. Não se sabe o porquê também, porque são países com culturas, bem diferentes. Que objetivo visa a providência, criando seres desgraçados como os cretinos e idiotas? O Kardec era brabo, ele perguntava tudo. Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos. Aborto decorrente de estupro. Quando eu falei lá no início da Clarice Lispector
que para eu julgar o outro eu teria que calçar o sapato dele, porque senão eu não tenho como julgar alguém, porque eu não vivi a vida do outro, eu não tive as experiências do outro. Eu diria que para mim seria algo muito difícil, né, ter um filho decorrente de uma violência. Por isso eu não julgo ninguém. Mas o que diz a doutrina espírita? Que mesmo nesses casos, ela é absolutamente contra o aborto. E nos diz que se a mãe não tiver condições de criar este filho, que encaminhe para a adoção. Aborto intencional. Fugir do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assonantes no lar em que vosso próprio socorro, e se não há legislação humana que vos assinale a torpitude, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos do nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos às provas do reajuste, a fim de que vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Comove-nos, muitas vezes, a violência que nos cerca. Nós vemos na televisão, são homicídios, são guerras e todo tipo de maldade. Todavia, muitas vezes nós fechamos os nossos olhos para a maldade que ocorre dentro dos nossos lares. Ato bárbaro, porque a vítima não tem voz para suplicar por piedade. O aborto delituoso, os pais inconscientes dos seus resultados, eles exterminam os próprios filhos antes que esses possam sorrir para a bênção da luz. O aborto é ato consciente e cruel na vida que se inicia cheia de esperanças. Companheiros de aventuras infelizes. O aborto intencional, ele é praticado exclusivamente pela fuga do dever moral. Habitualmente, nem sempre somos nós que programamos a nossa próxima existência com auxílio dos nossos mentores. E nós queremos trazer para junto dessa nossa família aquelas pessoas que nós temos alguma dívida ou que nós prejudicamos de alguma forma. Comumente, nós chamamos para nós antigos companheiros de aventuras infelizes a prometer-lhes socorro e oportunidade. Porém, quando nós chegamos aqui, nós nos anestesiamos a consciência e expulsamos da nossa companhia a pretexto de resguardar o nosso próprio conforto. Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que um monte de brasas na nossa consciência? Nos diz a doutrina, e aqui falando de atenuantes e agravantes, que é mais covarde a mulher que friamente pratica o aborto intencionalmente do que aquela pessoa que elimina um adversário diante de um incontrolável destempero, de um impulso de cólera. No nosso Código Penal ele fala sobre o domínio de violenta emoção ou paixão. Se eu elimino a vida de alguém num ato de destempero, uma crise de ciúme, isso é uma atenuante. Então, é isso que nós temos que pensar, em que circunstâncias nós fazemos as coisas. A eliminação de uma vida traz aos responsáveis diretos e indiretos consequências de dor e sofrimento. Se os tribunais, na grande maioria, condenam a realização do aborto, as leis divinas, a seu turno, elas são inflexíveis, porque elas colocam essas leis, eles colocam essa lei na nossa consciência e não tem como fugir da nossa consciência, né? Seja desse lado ou do outro, pior ainda. A ignorância, o comodismo e a leviandade e o sensualismo desenfreados têm criado inconsistentes e falsos argumentos para justificar o ato daqueles seres que se preparam para as lutas terrenas em busca de redenção e aperfeiçoamento.
Impedir o nascimento de quem, por certo, tanto lutou para obter uma oportunidade, constitui uma das mais dolorosas e infelizes transgressões às leis do Pai. De uma coisa estamos certos: quando o Espiritismo houver empolgado o mundo inteiro com a sua mensagem de amor e sabedoria, o aborto delituoso será banido da face planetária. Disso não temos a menor dúvida. Quanto tempo de sofrimento para quem pratica, auxilia ou exige, induz, enfim, séculos consecutivos quase sempre. Para as mulheres, passam a sofrer as consequências desagradáveis no próprio organismo, pelo surgimento de enfermidades variadas ou pelos processos sombrios da obsessão. Os sofrimentos continuarão na próxima encarnação, através dos desequilíbrios psíquicos diversos, enfermidades no útero e a grande frustração da impossibilidade de gerar filhos. Mesmo a mulher que praticou o aborto após já ter filhos, receberá na próxima encarnação os sintomas perturbatórios do seu ato. Diversos problemas pelos quais as mulheres passam hoje no exercício da maternidade ou por não poderem exercer a maternidade têm vínculo com os deslizes do passado. As consequências imediatas ou a longo prazo virão, não resta dúvida, para reajustar, reeducar, reconciliar os espíritos envolvidos. Para o pai, há a absorção das vibrações de angústia e desespero, por vezes de vingança. Nada mais é do que a obsessão. Ocorre os desajustes das energias psicossomáticas, o desequilíbrio do centro genésico e também no perispírito do pai tem as sementes que germinarão na próxima existência. Para o espírito reencarnante, o que acontece? Nos casos mais frequentes, ele fica tomado de profundo desgosto pela perda da oportunidade. Muitas vezes ele foi vítima ou algoz dos pais e, nesta oportunidade, estava procurando reaproximar-se daqueles que, no pretérito, foram seus inimigos. A máxima de Jesus, amai os vossos inimigos, iria ser cumprida e a mãe iria acariciá-lo ao colo, dizendo: como te amo, meu filho. Destruído o longo preparo espiritual e o amor novamente, convertido em ódio, o espírito irá, por muitas vezes, atrasar a sua evolução. É verdade que os espíritos mais evoluídos superam essa situação, mas também não é rara a obsessão dos pais por parte daqueles que seria o elo de amor entre eles. Os terceiros terão que resgatar também os seus débitos, aqueles que se envolveram direta ou indiretamente no ato. Os pais, eles devem apoiar os seus filhos. Nós estamos cansados de ver exemplos de filhas, adolescentes grávidas, onde os pais dizem: ou tira ou tá na rua. Como é que eu vou dizer que eu amo o meu filho se eu o premio com a expulsão de dentro do meu lar? Eu não posso fazer isso, eu não posso dizer que eu amo um filho dessa forma, certo? Para onde são conduzidas as crianças desencarnadas? Antigamente, a teologia clássica nos dizia que eles iam para o limbo. Depois, nós passamos a entender que esse espírito, depois de desencarnado, ele adquiria a condição de adulto. Mas não é bem assim. Quando o espírito é evoluído, ele tem um controle mental e consegue realmente voltar a ser um adulto. Mas a grande maioria das crianças que desencarnam, elas estão no automatismo, elas não conseguem fazer isso, estão longe deste autogoverno e são conduzidas como se fossem pequenos bebês no colo até que tenham realmente condições de ter o controle mental e voltar à forma adulta.
Tem esse filme que fala Deixe-me Viver, eles falam da colônia dos rejeitados, que é para onde a maioria vai. E aqui eu trago um trechinho desse livro que diz o seguinte: estavam ali para recuperarem a forma original de seu perispírito e, após curados no nível psíquico, tentar uma nova reencarnação. A frase mais comentada entre essas entidades, quando estavam se preparando para a volta a um corpo físico, era: nem sei se vou conseguir reencarnar. Minha mãe não me aceita, já me abortou. E temo passar novamente por semelhante situação. Ou seja, do lado de lá não é fácil. Imagina se fôssemos nós. Por que não ao aborto? Porque é um verdadeiro infanticídio que se abriga nas malhas do materialismo e dos interesses inconfessáveis. Porque devemos lembrar que todo filho é um empréstimo sagrado que posteriormente será devolvido ao Pai Celestial em condição mais elevada. Porque a mulher não é dona da vida que foi gerada em seu ventre, são filhos de Deus. Porque é uma desencarnação violenta, porque é violação do direito básico da vida, porque não volvemos à Terra para satisfazer ao gozo irresponsável dos nossos sentidos na busca de prazeres efêmeros. Porque qualquer raciocínio cristão jamais poderá compactuar com a violência. Porque é mais fácil para nós a convivência com filhos problemas do que com inimigos ferrenhos. E falando da legalização do aborto no Brasil, aqui também, né, na maioria dos lugares é aceito, mas tem umas leis novas aí surgindo. No Brasil tem um projeto de emenda constitucional que se chama Cavalo de Troia, que a proposta é simplesmente banir todo e qualquer tipo de aborto da legislação civil. E o que Emmanuel nos fala a respeito disso? Que se as criaturas elas têm necessidade de relacionamento sexual que é inerente ao ser humano para a revitalização das próprias forças, seria melhor que o fizessem sem alarde ou sem lesão espiritual ou psicológica a ninguém. Aqui na Flórida, o governador assinou no dia 30 de junho uma lei que exige o consentimento dos pais para a realização do aborto. E também tem aquela legislação do Texas que eu vou falar um pouquinho depois. E Emmanuel continua nos dizendo que se o anticoncepcional veio para favorecer essa movimentação das criaturas, por que nós deveríamos legalizar e estimular a realização do aborto? Por outro lado, nós podemos analisar que se as nossas mães fossem pró-aborto, muitos de nós não estaríamos aqui. Essa lei do Texas, eu li ontem, ela foi suspensa. Mas aqui na Flórida entraram com um projeto igual no dia 22 de setembro, que autoriza, um pouco diferente da do Texas, autoriza todo e qualquer cidadão a processar uma mulher que realize aborto e pedir indenização por isso. E ela inclui algumas coisas que a do Texas não incluía, que é a questão da violência e outras coisas que aí eles permitem o aborto. Ok? No caso de incesto e violência doméstica, tráfico de pessoas, enfim. E quanto ao planejamento familiar? Já temos na Terra métodos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitário. Por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas? Isto é um delito muito grave perante a providência divina. Emmanuel. Quanto ao número de filhos, nós compreendemos que é justo que haja um planejamento familiar. Entendendo que as relações sexuais, muitas vezes, elas são necessárias como agente revigorador das forças do homem e da mulher, são perfeitamente compreensíveis o uso de métodos contraceptivos como caminho para evitar o aborto.
E aqui é um tema mais polêmico ainda, né? Como não basta o que eu escolhi, ainda achei mais 2 itens aqui para falar. A pílula do dia seguinte e o DIU. Aquele antigo, porque hoje tem outros DIUs aí que são hormonais e coisa e tal. O que a ciência diz? 50% dos 2 é abortivo, porque eles impedem a anidação, que é colar o óvulo lá no útero. Então, em 50% dos casos, eles são abortivos. E aí, a reparação. A Emily deu, que deve fazer uns 2 anos, eu acho, ela deu uma palestra só sobre esse tema, a questão 1000 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a reparação desde já. Desde esta vida, podemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois de morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito, a perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço. Apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. No livro Voltei, o irmão Jacob, ele fala de uma pessoa que, quando eles estavam sendo transportados para o plano espiritual, que havia matado alguém. E ele ficou meio indignado, né? Como é que pode ele vir ser resgatado por Bezerra de Menezes? Ele matou alguém e eu ajudei, trabalhei no espiritismo a vida inteira? Tipo, o que essa criatura está fazendo aqui, né? Não tem merecimento. E aí a filha dele explica para ele depois, dizendo assim, realmente ele havia matado na terra. Mas ele passou 30 anos da vida dele arrependido e buscando resgatar aquilo que ele havia feito. Tanto é que teve merecimento de ser resgatado por Bezerra de Menezes. Então, assim, nem tudo está acabado, né? Nós temos as nossas escolhas, quando somos jovens, às vezes as escolhas são meio destrambelhadas, mas arrepende, busca resgatar. E, enfim, não adianta ficar se culpando o resto da vida, certo? Aqui está Abby Johnson, que é daquele filme Unplanned, que eu falei no início, que ela tem hoje todo um trabalho que é contra o aborto e faz exposições e um monte de coisa. E ela fala no filme, eles mostram que tinha um pessoal de várias religiões que iam para frente da clínica rezar. E ela diz que nesse dia que eles iam rezar, 75% das pessoas cancelavam o atendimento. Para vocês terem uma ideia de como realmente funciona. E aqui eu trago um exemplo dos tantos que tem aí na literatura que Chico Xavier trouxe. Talvez seja uma história que a gente olha assim, realmente parece meio pesado, mas serve de alerta para nós, para que possamos resgatar as nossas dívidas desde já. Tá, em Contos e Apólogos do Irmão X, né, psicografia de Chico Xavier. O Irmão X diz que quando ele estava no Hospital da Espiritualidade, uma mulher olhou para ele e disse assim, o senhor consegue escrever para a Terra? E ele olhou assim, mas quem é essa mulher que está me interpelando desse jeito, né? Ele, quando permitem, eu escrevo. Então escreve. Chorando, ela dizia. E ele diz assim, mas escrever para quem? Para as mulheres. E ela nos diz o seguinte, rogue-lhes que não fujam da maternidade nobre e digna, peço que não façam do casamento uma estação de egoísmo e ociosidade. A infeliz contou em lágrimas, estive na terra durante quase meio século. Reencarnei após entender-me com um companheiro que seguiu antes de mim, onde me recebeu nos braços de esposo devotado e fiel. Com assentimento dos instrutores, nos comprometemos, ou seja, eles pediram, né, em receber
8 corações do nosso próprio passado espiritual que, por nossa própria culpa direta ou indireta, jaziam nas furnas da crueldade e da indisciplina, para que eles pudessem alcançar níveis melhores de evolução. Suplicamos pela prova. Saberíamos morrer gradativamente no sacrifício pessoal para que os associados dos nossos erros diante da lei divina recuperassem a noção de dignidade. Entretanto, casando-me com Cláudio, fui mãe de um filho cujo nascimento não pude evitar. Paulo, nosso primogênito, era pérola em nossas mãos. Despertava comoções em meu coração que o verbo humano não consegue descrever. Ainda assim, acovardada perante a luta, por mais que o esposo me advertisse, detestei a maternidade, asilando-me no prazer. Cláudio era compelido a gastar altas somas para suprir-me os caprichos da moda. Cristalizada na preguiça, qual flor inútil a viver no luxo, por 12 vezes pratiquei o aborto confesso. Surda aos ditames da consciência que me ordenavam ao apostolado maternal, expulsei de mim antigos laços em que outro tempo se acompliciavam comigo na delinquência e no assassinato das horas de trabalho que o Senhor havia me facultado no campo feminino. E após 20 anos de teimosia delituosa ante o auxílio constante que me era conferido pelos benfeitores, eles permitiram que eu fosse entregue aos resultados das minhas próprias escolhas. Enlaçada magneticamente, fui obrigada a tolerar-lhes o assalto invisível. Eis que 6 deles, extremamente revoltados contra minha ingratidão, converteram-se em perseguidores da minha felicidade doméstica. Fatigado das minhas exigências, meu esposo refugiou-se no vício, terminando a existência em um suicídio espetacular. Meu filho, ainda jovem, sob a pressão dos perseguidores ocultos, caiu nas sombras da alienação mental, desencarnando em um desastre na via pública. Eu, pobre de mim, abordando a madureza, conheci a dolorosa tumuração das próprias entranhas. Fale de minha experiência às nossas irmãs casadas e robustas que dispõem de saúde para o doce e santo sacrifício de mãe. Ajude-as a pensar que não transforme o matrimônio na estufa de flores inebriantes e improdutivas, cujo perfume envenenado lhes abrirá o passo em direção às trevas. Diga-lhes do martírio que as espera além da morte. É pesado, né? Mas a gente deve começar a resgatar as nossas dívidas desde já, para que possamos voltar melhor do que, né, a quem chegamos. Tem um vídeo ali que a gente vai olhar. Deixar ele colocar ali. Sem som. Ou virá a carregar algum dia pudesse te dizer algo. Bem, diante de tudo que a gente tem no universo, agora imagina se o filho que você está carregando ou virá a carregar algum dia pudesse te dizer algo. Bem, diante de tudo que a gente tem visto sobre o aborto nos últimos dias, essa foi a forma que eu encontrei de ajudar.
Oi, mãe, tudo bem? Como vai? Então, eu sou seu filho. Eu tô chegando por aí daqui a alguns dias, viu? Eu sei que as coisas não estão muito fáceis, que as pessoas parecem não te entender, não saber dessa dor que você tá sentindo. Mas eu sinto, viu, mãe? Eu sinto e posso te dizer, nós vamos sair dessa juntos. Eu só preciso que você aguarde um pouquinho. Me dê essa oportunidade nova de renascer. E depois a gente cuida do restante. Com calma, um desafio de cada vez. Se você não quiser ficar comigo depois disso, eu entendo. Existem tantas outras mães que não podem ter filhos por aí. Quem sabe eu não seja bem-vindo para alguma delas. Eu sei que Deus vai me encaminhar para o lugar certo. Mas te peço, mãe, só não interrompa essa gestação. Dentre tantas as possibilidades que me foram oferecidas, todas necessitam de mim vivo para que eu faça uma escolha. Eu posso ser um palestrante, já pensou? Um médico, um professor, um cidadão do universo, eu já sou. Mas para isso, eu preciso estar vivo, mãe. É um direito meu que eu só peço que você respeite. Eu sei que as coisas por aí na Terra não estão muito fáceis, mas olha, tá vindo uma galera muito boa para cuidar de um por um dos erros gigantescos que estão sendo cometidos. Mas para isso, precisamos estar reencarnados. Somos a geração nova, mãezinha. E estamos voltando ao mundo não para nos conformarmos. Nós mudaremos muitas coisas. Eu vou mudar muita coisa. Por isso, não me aborte. Se liga, mãe. Ser um cidadão do universo é manter a certeza e as flores do campo recebem carinhoso cuidado. Nós, mulheres e homens, não estamos à mercê do abandono ou da ausência de socorros divinos. Esse vídeo é para você que tá grávida passando pela maior barra. Não considere o aborto como uma saída. Você e seu filho ou filha merecem um caminho diferente. Caso você já tenha abortado, também não se sinta julgada. A doutrina espírita nos esclarece que sempre é tempo de se arrepender, reparar e seguir em frente. Sinta-se, na verdade, abraçada e acolhida. Conta pra mim aqui nos comentários. Considerar que o filho, que agora retorna enquanto bebê, continua sendo um espírito Então eu gostaria de dizer a vocês que, como espíritos falíveis que somos, Deus nunca fecha as portas à reparação. Não fiquemos nos lamentando pelo passado, pois não existe certo, não existe errado, mas as nossas escolhas. Ergamos a nossa cabeça e trabalhemos na seara do Cristo através do trabalho no bem, amparando os nossos irmãos mais necessitados, a fim de que possamos resgatar as nossas dívidas para com as leis divinas. Eu gostaria de pedir desculpas para vocês por um tema tão pesado, tão difícil e tão íntimo de cada um, mas como espírita eu também vejo que eu não poderia deixar de abordar esse tipo de tema e alertar os corações. Meu muito obrigada, bom fim de semana para vocês.